Eu sou idiota por largar minha namorada? Depois que ela ignorou minhas ligações e mensagens enquanto ela estava se divertindo com seus amigos e eu estava passando por uma cirurgia de emergência? Eu e minha namorada temos 22 anos e estamos juntos há 5 anos. Estamos juntos desde o ensino médio e até recentemente sempre a considerei como a minha futura esposa. Até comprei um anel e estava planejando propor casamento nos próximos meses. Bem, no fim de semana passado foi o aniversário da melhor amiga dela, e ela e suas amigas reservaram um lounge privado em um clube. Obviamente eu não fui, pois, motivo 1, não fui convidado, e motivo 2, odeio baladas ou qualquer coisa associada a isso. Na verdade, eu estava ansioso para passar uma noite sozinho e apenas ficar assistindo Netflix ou algo assim. Bem, minha namorada saiu por volta das 21 horas e eu simplesmente caí no sofá e assisti alguma coisa no YouTube. Por volta das 23 horas, comecei a sentir uma nítida dor de estômago. A mesma dor que você sente quando alguém bate em você. Não estava tão ruim no começo, e eu apenas pensei que meu corpo estava pregando alguma peça em mim. Mas no intervalo de 5 minutos, a dor foi piorando até que eu estava basicamente preso em uma posição fetal no sofá. Mas inicialmente, mais uma vez, pensei que a dor iria passar. Mas quando eu abaixei as calças para verificar o que estava acontecendo, senti como se meu testículo direito estivesse começando a inchar. Quando eu tentei me levantar e pegar meu telefone para inspecionar o que estava acontecendo comigo, simplesmente desabei no chão. Essa foi provavelmente a pior dor que eu já senti na minha vida. Imaginem, ser atingido nas bolas repetidamente. Consegui rastejar até a mesa ao lado do sofá para pegar meu telefone. Imediatamente tentei ligar para minha namorada, mas ela recusou a minha ligação. Então mandei uma mensagem para ela dizendo que algo estava errado e se ela poderia voltar para casa imediatamente. O clube em que ela estava fica a uns 5 minutos a pé do nosso apartamento. Simplesmente desliguei o telefone e comecei a vomitar por causa da dor. Depois de vomitar por 1 minuto, parece-me que a dor começou a diminuir um pouco. E peguei meu telefone novamente e foi quando vi a resposta dela. Ela apenas respondeu com um emoji e escreveu: "O que é isso?" Tentei ligar para ela novamente, mas como esperado, ela recusou novamente. Então mandei uma mensagem para ela dizendo que precisava ir ao hospital imediatamente. Ela então perguntou o porquê, e eu apenas respondi: "Estou com as bolas doendo." Em seguida, liguei para os serviços de emergência. Expliquei minha situação ao atendente de emergência, e ela perguntou se havia alguém que pudesse me levar ao hospital, e eu estupidamente disse que sim. Achei que minha namorada chegaria em casa logo, e ela me levaria ao hospital. Fiquei com vergonha de chamar uma ambulância porque minhas bolas doíam. Depois que eu disse isso à equipe de emergência, ela me disse que me ligaria novamente em 10 minutos, para ter certeza de que eu estava sendo levada ao hospital. Desliguei o telefone e voltei a vomitar no carpete. Mais uma vez, depois que a dor passou um pouco, verifiquei meu telefone e vi que minha namorada apenas respondeu com emojis risonhos. Tentei ligar para ela novamente, mas como esperado, ela simplesmente recusou novamente. Ela me mandou uma mensagem dizendo que não era hora de brincar, e então me disse que se eu mandasse mais uma mensagem ou ligasse para ela novamente, ela bloquearia meu número. Mas tentei ligar para ela mesmo assim, e ela recusou a minha chamada. E quando eu tentei ligar para ela pela segunda vez, percebi que ela realmente havia me bloqueado. Voltei a me enrolar no chão e comecei a tremer. A essa altura, não me importei de ficar envergonhado e apenas liguei novamente para o pronto-socorro e pedi uma ambulância. Pareceu uma eternidade, mas a ambulância finalmente chegou e me levou às pressas para o hospital. Não me lembro muito da cirurgia desde que fui sedado, mas lembro-me de acordar eventualmente e perceber que meu testículo direito estava sendo costurado. O médico me informou que tive uma torção testicular e tive muita sorte de chegar ao hospital a tempo. Eu poderia facilmente ter sido forçado a remover cirurgicamente meu testículo. Verifiquei meu telefone e vi as chamadas perdidas e as mensagens da minha namorada. Resumindo, ela voltou da balada e sentiu o cheiro de vômito em nosso apartamento. Quando ela viu o vômito no nosso tapete, ficou brava e tentou vasculhar o apartamento para me encontrar. Quando ela viu que eu não estava lá, só então ela percebeu que eu estava realmente falando sério. Mandei uma mensagem para ela, informando em que hospital eu estava internado e o número do meu quarto, e fui dormir. Acordei na manhã seguinte e vi minha namorada dormindo em um sofá ao lado da minha cama. Depois que ela acordou, ela começou a me bombardear com desculpas.
Ela pensou que eu estava brincando e que estava tentando estragar a noite deles e etc. Eu não tinha energia para discutir e então fiquei quieto. Fiquei muito magoado com o que ela fez e queria terminar com ela naquele exato momento. Por que raios alguém iria ignorar mensagens onde seu parceiro está implorando para que você volte para casa? Além disso, ela ficou no clube até às 3 da manhã e nem sequer pensou em ir em casa para me ver. Ela ficou comigo no hospital pelos 2 dias restantes, em que fiquei internado lá, e cuidou bem de mim. Mas ainda estou muito chateado com ela, e desde que voltei para casa ontem, tenho vontade de terminar com ela. Mas ao mesmo tempo, sinto que ela realmente pensou que eu estava brincando e cometeu um erro. Sinto-me em conflito e não sei como proceder nessa situação. Eu seria idiota se terminasse com ela? Estou exagerando? Como vocês navegariam nessa bagunça? Atualização, 28 de abril de 2024. Em primeiro lugar, só quero agradecer a todos vocês pelo apoio incrível. Para ser honesto, tem sido bastante impressionante. Tenho tantas mensagens não lidas, então por favor, pessoal, me deem um tempo. Prometo que responderei a todos eles. E para começar essa atualização, gostaria de esclarecer alguns equívocos que surgiram na seção de comentários do meu último post. E não, eu nunca fiz nenhuma pegadinha maliciosa com a minha namorada para fazê-la voltar para casa mais cedo durante uma noitada ou algo assim. E também não tenho problemas com ela saindo sozinha, desde que ela não volte para casa às 6 da manhã. E nunca liguei para o telefone dela daquele jeito, enquanto ela estava com os amigos. Geralmente saímos juntos porque compartilhamos o mesmo grupo de amigos. E aqui estão as minhas mensagens do WhatsApp e as dela em ordem, já que as pessoas pensaram que eu mandei mensagens para ela do tipo "minhas bolas doem" ou algo parecido. Minha primeira mensagem. Após ela recusar as minhas 2 primeiras ligações, deixei a seguinte mensagem: "Fulana, por favor, volte para casa, algo está errado comigo." Ela: "Não posso falar, o que é isso?" Emoji de carinha entediada. Minha segunda mensagem após tentar ligar para ela novamente: "Eu preciso ir para o hospital." Ela: "O quê?" Terceira mensagem após ela se recusar a atender: "Minhas bolas doem, por favor, venha agora, algo está errado." Ela: monte de emoji chorando de tanto rir. Eu tentei ligar para ela novamente depois de ligar para o serviço de emergência. Ela: "Juro que se me incomodar de novo, vou te bloquear. Deixe-me aproveitar minha noite fora." Eu tentei ligar mais uma vez e realmente fui bloqueado. A dor era muito forte para tentar mais alguma coisa com ela, e acabei por chamar uma ambulância. A próxima mensagem dela, depois de me desbloquear às 2 da manhã, foi o seguinte: "Por que diabos tem vômito na sala? E onde diabos você está? Por que a porta da frente está destrancada? E onde você está?" E foi só então que ela teve um colapso mental, ao perceber que eu estava falando sério sobre ir ao hospital, porque havia mais de 70 mensagens. Sim, foi estúpido da minha parte esperar que ela me levasse ao hospital, já que ela estava bebendo. Mas novamente, nesse tipo de dor, você não pensa com clareza. Acho que precisava mais dela como apoio moral, e fiz isso por puro instinto. E não chamar imediatamente uma ambulância também foi estúpido da minha parte. Eu estava com muita dor, mas estupidamente, na hora eu pensei que o que quer que estivesse acontecendo com meu corpo acabaria me acalmando, e dirigir até o hospital seria melhor do que chamar uma ambulância. Além disso, pensando bem, ficar com vergonha de chamar uma ambulância por causa das minhas bolas foi definitivamente muito estúpido. E a quantidade de ginástica mental que alguns de vocês fizeram devido aos meus comentários, para me pintar como uma espécie de idiota ou pessoa emocionalmente carente, por incomodar a minha namorada, foi realmente alucinante para mim. Eu tenho certeza que se fosse a minha namorada que estivesse na minha posição e eu a ignorasse, nenhum de vocês estaria me defendendo agora. Para a atualização, obrigada a todos aqueles que me desejaram uma rápida recuperação. Estou muito melhor agora. Não poder trabalhar nas próximas 3 semanas é definitivamente uma chatice. Trabalho na construtora do meu pai e meu trabalho exige levantar muitos pesos. Também estou proibido de ter relações íntimas nas próximas 2 ou 3 semanas. E também posso ter desenvolvido algum trauma devido à dor intensa. Aleatoriamente, tenho a mesma sensação de novo, e isso está me deixando maluco. Quanto a mim e a minha namorada, é complicado. Como muitos de vocês e minha mãe disseram, 5 anos é definitivamente muito tempo para jogar fora sem ter uma conversa adequada. Então eu fiz exatamente isso. Eu a chamei para conversarmos
e disse a ela como me sentia magoado com tudo, mencionando os seguintes pontos. 1. Ela ignorou minhas mensagens e recusou minhas ligações. Sim, os clubes são barulhentos, mas de onde eu sou, há áreas para fumantes, onde você pode definitivamente conversar por telefone. 2. Me bloqueou depois que tentei ligar para ela. 3. Ela não quis checar nenhuma vez, embora o clube em que ela estava fique a apenas 5 minutos a pé do nosso apartamento. 4. Ela ter ficado com raiva do vômito em vez de preocupada. Bem, depois de ouvir isso, ela ficou na defensiva e me disse que eu poderia ter transmitido melhor minha situação e que ela realmente achava que eu estava brincando. Ela estava bêbada e não estava pensando com clareza. Ela também me disse que talvez não tenha sido tão doloroso e que eu pudesse estar exagerando. Eu então disse a ela que sim, que poderia ter formulado melhor minhas mensagens e pedi desculpas por isso. Mas então descrevi a dor que estava sentindo e disse a ela que mal tinha forças para enviar uma mensagem de texto para ela, muito menos enviar-lhe uma descrição detalhada do que estava acontecendo comigo. E definitivamente, não conseguia pensar direito em tudo. Depois de ouvir o que eu disse, ela começou a chorar e a pedir desculpas pelo que fez. Ela me disse que se soubesse o quão sério era, não estaríamos tendo essa conversa. Ela também pediu desculpas por ter ficado brava com o vômito, justificando que estava bêbada e cansada, e apenas estava expressando sua frustração. Então eu perguntei por que ela pensou que eu estava brincando e se ela estava me traindo, porque isso estava totalmente fora do seu comportamento normal, e eu confiava nela. Ela começou a chorar mais e parecia que eu tinha lhe dado um tapa na cara. Ela me disse que apenas pensou que eu estava inseguro por ela estar em um clube com um monte de caras, e que não estava me traindo e nunca faria algo assim. E depois disso, nós nos abraçamos por cerca de uns 10 minutos. A parte seguinte foi a mais difícil para mim, mas eu disse a ela que precisava de um tempo para organizar meus pensamentos, e que ela precisava ficar com os pais dela por um tempo. Ela imediatamente começou a se desesperar e perguntou se eu estava terminando com ela. Eu disse que não tinha certeza e que precisava de tempo para ver se ainda poderia confiar nela depois de tudo isso, pois a atitude dela foi além de desrespeitosa. E como eu poderia confiar a minha vida a ela depois de algo assim? Então disse a ela que somos jovens e que essa bagunça foi causada principalmente pela nossa imaturidade, e que toda essa situação foi uma importante lição de vida para nós dois, independentemente de ficarmos juntos. Depois de implorar um pouco mais, ela abaixou a cabeça e começou a empacotar alguns itens essenciais. E antes de sair, ela disse que estaria disposta a fazer qualquer coisa para compensar isso, e que eu poderia levar o tempo que precisasse. Ela então me deu um grande beijo e saiu. Isso foi há 2 dias, e é aqui que estamos atualmente. Eu ainda dou atualizações sobre a minha recuperação, nada além disso. Não entramos em contato um com o outro. Estou realmente dividido agora. Eu ainda não tenho confiança nela, mas o fato dela admitir seu erro mostra que ela sabe que estragou tudo e está arrependida. Isso é definitivamente algo fora do comum para nós, mas teria que haver limites importantes e novas regras definidas. E posso pensar no seguinte: 1. Se ela me bloquear de novo, por qualquer motivo, será igual a se bloquear de me ver novamente. 2. Ignorar minhas mensagens não será mais tolerado. 3. Se ela sair sozinha de novo, ela terá que atender se eu ligar, independente da situação. 4. Como muitos de vocês sugeriram, ter um código de emergência como hospital ou algo assim, provavelmente teria que ser implementado. Não vou abusar de nenhum desses limites, mas só quero paz de espírito sabendo que a minha parceira se preocupa comigo, mesmo quando ela não estiver fisicamente perto de mim. Mas não sei se consigo superar o que aconteceu. Só quero agradecer a vocês por tudo, e toda essa experiência foi definitivamente uma revelação para mim. Devo voltar para ela? Se sim, minhas exigências seriam razoáveis e eu poderia acrescentar algo mais? Ou eu seria idiota se eu terminasse com ela por causa de toda essa saga? Aqui vai um resumo de alguns comentários de pessoas que estão há muito tempo juntas, e que, na minha opinião pessoal, são fatores relevantes para um relacionamento duradouro e consistente. O tempo não significa que você precisa ficar com alguém. Isso apenas afeta a sua decisão de superar a falta de confiança nela. Você não seria idiota se decidisse acabar com isso, e também não seria se decidisse tentar. Você precisa seguir o seu instinto. Pessoalmente, teria dificuldade de superar alguém que me bloqueia quando estamos em um relacionamento. Esse nível de mesquinhez seria demais.
Para mim, numa parceria, é preciso confiança. Em outubro será meu 30º aniversário de casamento, e se meu marido me bloquear ou não me atender quando fizer várias ligações, isso seria uma confiança quebrada. E não tenho certeza se conseguiria superar isso. Algumas pessoas acham que precisam ficar com alguém ou tentar novamente, só porque já passaram muito tempo com ela. Mas acho que se a pessoa te mostrou quem ela é, não perca mais tempo. Um parceiro não deveria bloquear o outro e não atender às suas chamadas. Se ela tivesse atendido pelo menos uma de suas ligações, você poderia ter dado os detalhes que ela alegou que você não forneceu direito. Portanto, a culpa não foi sua. Ela mostrou que não se importa com você o suficiente para se certificar de que você está bem. Estou casado há cerca de 15 anos e estamos juntos há 20. Nunca passou pela nossa cabeça bloquear um ao outro ou ignorar as ligações um do outro, mesmo quando tivemos brigas ocasionais. Eu não poderia estar com alguém que pudesse agir tão infantilmente ou mostrar que se importa tão pouco comigo. Foi exatamente isso que ela disse. Eu me divertir no clube é mais importante do que qualquer coisa que você esteja fazendo. Poderia estar inseguro sobre algumas coisas como traição, ou poderia ser realmente uma emergência médica legítima. De qualquer forma, você atende a porra da ligação. E seja uma pegadinha ou não, você deve reservar um tempo para verificar como seu parceiro está. É de vida que estamos falando aqui. Também concordo. Eu simplesmente não consigo aceitar o fato de que ela o bloqueou. Não importa a situação. Acho que isso já diz muito sobre a estabilidade e o valor dessa relação. Ela terminou ali mesmo. Eu realmente não acho que haja uma maneira de consertar essa confiança novamente. E concordo que você não precisa ficar com alguém só porque já passou muito tempo com essa pessoa. Nunca é fácil terminar um relacionamento que durou muitos anos. Mas nesse caso, ela estava basicamente pronta para fazer isso e de qualquer maneira. Daí o bloqueio e o comportamento dela que gerou tudo isso. Tudo o que ela precisava fazer era se afastar dos amigos por 2 minutos para falar com você. Só isso. Nesses 2 minutos, você poderia ter contado a ela o que estava acontecendo. Mas em vez disso, ela bloqueou você. Para um relacionamento que durou 5 anos, ela não conseguir dedicar 2 minutos do seu tempo para falar com você, você não vale 2 minutos do tempo dela. Essa é a mensagem dela para você. Por que você lutaria para ficar com ela? Mesmo que possa ter sido difícil para ela ligar se o clube estivesse barulhento, no entanto, nem tentou enviar uma mensagem de texto para saber o que estava acontecendo. Ela basicamente disse a ele que estava ocupada e para deixá-la em paz, e então o bloqueou. Bem, e assim termina a nossa história de hoje. Comente a sua opinião e me acompanhe para mais histórias. Até a próxima!